Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio, vim aqui para auxiliar vocês nesse tempo com a matéria de Sociologia, dando a aula hoje da formação sociológica. Eu vou estar falando um pouco do surgimento e de como se deu o processo da Sociologia se tornar o que a gente conhece hoje, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que a Sociologia, dentro da Sociologia, existia um período até o final da Idade Média, mais ou menos, onde a sociologia era um pouco improvável de ser pensada da forma como a gente vê hoje. Por quê? Antes da Idade Média, por isso que eu até coloquei lá antes da filosofia aqui no PowerPoint, né? Por quê? Na Idade Média, até o final da Idade Média, já existiam sociedades e com elas já existiam vários problemas. Problemas que não são tão estranhos para nós. Por exemplo, a fome, por exemplo, o transporte, como transportar um produto de uma cidade para outra, como problemas desses tipos e problemas sociais de vários tipos. E da mesma forma, vários tipos de sociedades encontraram diferentes maneiras para lidar e solucionar esses problemas. Isso não é novo, isso sempre aconteceu e ainda acontece. Pois bem, a diferença é que até esse período, toda a base e justificativa para entender, para conhecer e para solucionar esses problemas era pautada nas crenças. As crenças eram aquilo que base, era o paradigma que definia esta época, né, esse período. Sendo ele o paradigma, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que todo problema, toda solução de problema, toda realidade, ela é tida como algo natural, algo que foi feito para ser assim, vamos dizer assim. Ou seja, existe um destino que rege as coisas, existe uma providência divina que faz e determina todo o meu agir. Logo, a ação humana é irrelevante nesse período. Não porque o ser humano não era nada, não é por isso, mas é porque a ideia que o ser humano tinha como contrapor forças tão maiores que ele era impensável. Como que eu posso ir contra o meu destino? Como que eu posso ir contra um Deus, né? Então, essas crenças eram a base e por isso a ação humana não era tida como algo relevante. Sendo assim, a sociologia não poderia ser pensada como estudo, porque a sociologia, ela tenta entender a estrutura da sociedade, tenta entender as relações que existem nela. E parte dessas ações e essa sociedade, ela é constituída pelas ações humanas. Elas são entendidas através das ações humanas. Se as ações humanas não são relevantes, não tem por que estudá-las ou tê-las como um objeto de estudo, um objeto ao qual eu devo me atentar até esse período. Porém, a partir do século XVIII, até um pouco antes, com alguns movimentos, com o próprio iluminismo, alguns autores, alguns estudos postados, por exemplo, até o discurso do método do René Descartes, que coloca todo esse paradigma da divindade, ainda existe, mas ele não coloca mais como base e coloca a razão como esta base da, da estrutura humana, da base do conhecimento humano, e vários outros movimentos, né? A própria Revolução Industrial, a Revolução Russa e entre outros, causaram a mudança do paradigma social. A partir de agora, e aí entra um ponto importante, toda a realidade social
é entendida como passível de ser mudada, não mais como um paradigma imutável de um Deus. Não é como algo que está além da ação humana de se colocar, né? Nesse sentido, quando a gente pensa assim, a partir daí se dá abertura para estudos nessa área, né, das ciências sociais, a antropologia e a própria sociologia que a gente está dizendo aqui. Até as ciências políticas e tudo mais entra nisso aí. Porém, a sociologia em específico que a gente fala aqui, ela vai se atentar, algumas até a gente pode até confundir às vezes, mas a sociologia ela se atenta à estrutura e às relações sociais existentes nessa sociedade. Ela se atenta a esse ponto. Pois bem, para a gente entender como que se deu o processo da sociologia, como que se deu o processo de pensar a sociologia como ela é pensada hoje, a gente precisa entender como que funciona o conhecimento, a construção do conhecimento, principalmente a partir deste século, né? A gente vai falar um pouco dos outros, mas eu vou falar desses diferentes tipos de conhecimento, mas saibam que esses diferentes tipos de conhecimento não foram extintos. Porém, existe uma diferença de lugar onde eles estão, né? E proporção a qual eles estão hoje em dia. Pois bem, primeiro, o que é o conhecimento? A gente pode entender o conhecimento como uma junção de uma realidade objetiva, que é aquela realidade a qual nós somos afetados. Sendo assim, é a realidade que a gente apreende, a gente percebe pelos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, né? Sentidos esses que podem se enganar. Por exemplo, as alucinações. Até quando a gente olha um vulto, por exemplo, pela nossa imaginação, a gente pode imaginar várias coisas, que não é necessariamente o que a gente viu, né? Ou até a própria translação da Terra, a própria, o ato de nascer e pôr do Sol. Se a gente olhar só pela visão, parecia que o Sol gira em torno de nós. Hoje sabemos que é o contrário. Pois bem, existe essa realidade objetiva, que é aprendida pelos sentidos, e uma realidade subjetiva, que aí essa realidade subjetiva ela é variante para cada sujeito. É uma realidade que é percebida pelo indivíduo, enquanto um ser que pensa, um ser que vive por tudo que ele carrega na sua razão, na sua construção social, beleza? Pois bem, nesse sentido, existem vários tipos de conhecimento. E aqui não vou dar e nem podemos dar um sentido de bem ou mal para um sentido, pior ou melhor. Não é esse o propósito. A gente está tentando entender o que diferencia esses sentidos esses conhecimentos, perdão, o que diferencia esses conhecimentos e por que a sociologia encaixa em um e por que esse é o melhor para ela no momento. Então vamos lá. Conhecimento religioso. Esse conhecimento religioso, todo mundo sabe, que é o conhecimento pautado na sua crença, diante de uma relação com a divindade. Sendo assim, o conhecimento religioso, toda a base dele, toda a justificativa de ação e entendimento, compreensão do mundo e da realidade que se vive, inclui assim a realidade social, é tida como um desígnio de Deus ou guiada ou baseada na divindade, na sua relação com a divindade. Aquilo que a divindade te diz, aquilo que a divindade te leva a pensar, como através dos livros sagrados, dos líderes religiosos e por assim dizer. Então, essa é a diferença o que é o conhecimento religioso, né? O conhecimento filosófico. Esse conhecimento filosófico, ele foi um dos primeiros a desvencilhar do conhecimento religioso. Por quê? O conhecimento filosófico,
O conhecimento filosófico, ele tenta buscar a essência das coisas através de questionamentos como o que é, por quê, como, e assim buscando essa essência das coisas, mas não mais pautado na, na crença, não mais pautado no divino, mas pautado sobre uma razão, sobre uma racionalidade, sobre uma lógica. Todo argumento filosófico para descrever ou justificar o seu pensamento e compreensão da realidade segue uma estrutura lógica sistematizada. Pode não parecer, às vezes, alguns autores até filósofos criticam a própria estrutura da razão. E hoje, no tempo que a gente vive, existe essa crítica da razão. E até uma crise, vamos dizer assim. Porém, ainda assim, toda a estrutura argumentativa da filosofia e do conhecimento filosófico segue uma lógica, segue uma metodologia que tende a buscar uma justificativa na razão. Mesmo quando a base e aquilo que o filósofo acredita não seja que a razão justifique tudo, por exemplo, o sentido seja a realidade objetiva seja o melhor, os sentidos, o olhar e tudo mais, ainda assim, ainda assim, é, a forma de expor esse conhecimento e de justificar isso vai ser racional. Pois bem, o outro, o senso comum, que é um conhecimento também. Esse senso comum muitas vezes é tido como algo ruim, descartado logo de cara. Porém, é interessante, e aqui eu vou usar de uma fala do Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo português, que ele diz que o senso comum é um conhecimento vulgar e prático que orienta nossas ações no cotidiano e lhes dá sentido. Sendo assim, o conhecimento comum não é, o senso comum, vamos dizer assim, não é, por exemplo, tudo de ruim. O senso comum é algo construído que nos ajuda. Vou dar um exemplo bem claro de um senso comum que a gente não percebe e nem muitas vezes define como senso comum, mas é. Se a gente olha para um céu e vê que ele está com nuvens negras, o que a gente pensa? Vai chover. Não. A gente pode ter aprendido na escola como funciona a questão da chuva, da água que evapora e vai para o céu, enfim. Porém, esse conhecimento, ele nem sempre, não é necessário ter um conhecimento científico para a gente saber isso. Por exemplo, eu tenho um avô que mora no interior de Minas, numa cidade chamada Araçuaí. É muito, é uma cidade muito pobre, muito pobre. E ele nunca teve aula, nunca teve, não sabe ler, não sabe escrever. Ainda assim, quando ele olha para o céu, ele fala, e vê uma nuvem negra e fala, vai chover. Ele não tem conhecimento científico disso, mas esse conhecimento que é dado por onde? Pela experiência, pela vida dele, pela vida do meu bisavô e tataravô que passou esse conhecimento para ele. O senso comum é um conhecimento tido através das experiências vividas e utilizadas diante dessas experiências e baseada diante dessas experiências, não necessitando uma justificativa, uma experimentação, uma investigação mais profunda para se ter como verdade, né? Para se colocar como um conhecimento, para se firmar como conhecimento. E aí entra o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele diferencia do senso comum e dos anteriores porque ele segue uma rigorosa estrutura, uma rigorosa metodologia para se chegar a ele. Por exemplo, eu posso dar o mesmo exemplo quando o céu está preto vai chover. No senso comum, isso é tido através da experiência, porque toda vez que o céu fica negro, a nuvem fica preta, chove. Toda vez que a nuvem vai ficar preta, chove. Então, por experiência e por senso comum, a gente vai assumir que aquele conhecimento que o céu está, quando a nuvem está negra, vai chover. Porém,
no conhecimento científico não basta somente isso. Deve seguir toda uma estrutura, uma explicação e uma explicação diante de investigações e metodologias válidas para um todo, para uma, como eu falei, é rigoroso, tem um sistema próprio. Esse conhecimento formal fundamentado na observação e na experimentação, aliado a uma aplicação útil, tornou-se a principal e é a principal característica deste tipo de conhecimento, uma experimentação e uma observação que geram conhecimento úteis para o dia a dia, para a vida e para a compreensão da realidade, seguindo metodologias rigorosas, sistematizadas, ok? Pois bem, e aqui a gente tem que parar e aí a gente vai entender a sociologia, por que que hoje a sociologia é tida como a ciência e por que demorou para ser assim. Pois bem, o meio social, diante disso, há uma grande discussão de como que existe essa relação e essa diferenciação entre senso comum e conhecimento científico. Porque parece que tudo o que acontece no nosso... Porque o senso comum, como eu falei, ele é tido das experiências. E não só nossas experiências, mas diante do meio que a gente está. Como que diferencia e se é que existe real uma diferença entre esse senso comum e a ciência? E como a sociologia entra no meio disso tudo? Pois bem, desde que a ciência se estabeleceu como o principal meio de justificativa e de conhecimento dos fenômenos naturais, sua relação com o senso comum tornou um objeto até de debates nesse meio científico. Tem aqueles que consideram o conhecimento científico unicamente válido, que é como eu vou falar agora do Augusto Comte, e outros, que são algumas outras discussões, que creem que não, que existe uma conversa aí, existe até uma passagem de um para outro muito rápida e muito frequente, vamos dizer assim. Pois bem, é importante nesse sentido falar de um dos principais e dito até como um dos pais da sociologia nesse sentido, e vamos começar por ele, Augusto Comte. O Augusto Comte ele fundou a corrente positivista. E ele foi um dos primeiros a cunhar a sociologia como ciência. A defesa da ciência, ele defende o positivismo, a ciência como o único conhecimento válido. E desculpe, travei um pouquinho aqui. O positivismo aceita somente a ciência como uma justificativa e um conhecimento válido e aceito. Ele critica todo outro tipo de conhecimento que não é pautado nesta explicação científica, né, e nessa metodologia. Principalmente o religioso. Augusto Comte, ele era um forte crítico disso. Porque ele tinha que, para todo posicionamento, toda metodologia, o investigador deveria se pautar de forma laica e pragmática. O estudo, o conhecimento da realidade para ele e para a linha do positivismo é tido desta forma. A análise social, toda análise de realidade e compreensão deve ter tido de forma laica, isenta de crenças e pragmática. Beleza? Nesse sentido, ele tenta o positivismo defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só se pode afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada por meio de métodos científicos válidos. Certo? Desculpa. Sendo assim, o positivismo, e aqui o Augusto Comte, ele leva a sociologia enquanto ciência, porque, como eu falei, os problemas sociais sempre existiram e continuam a existir. Para ele, para se entender esses problemas e
realmente solucioná-los de forma válida, era necessário uma metodologia científica para justificar a vida social e estruturá-la. Entender suas estruturas, entender suas relações e fazer medidas que realmente solucionassem os problemas que existem naquela sociedade. Porém, ele não é o ele foi muito importante, é muito aceito até hoje, mas não é a única opinião que existe nesse sentido. Existe uma segunda vertente, existem aqueles que consideram o senso comum e a ciência conhecimentos complementares, um complementa o outro. Por exemplo, o sociólogo que eu citei antes, o Boaventura de Souza Santos, afirma que oposição entre ciências e senso comum se justificou até os séculos XVIII e XIX, principalmente nas ciências naturais, porque era necessário firmar a sociologia enquanto ciência. Então, fazer essa diferenciação para que a sociologia tivesse esse patamar científico e fosse aceito enquanto ciência, enquanto objeto válido de estudo, era necessário. Porém, na atualidade, tal oposição não se justifica e deve ser substituída por uma aproximação que transforme tanto o senso comum quanto a ciência. Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e restrito à tradição, enquanto a ciência ficaria mais acessível e inteligível a todos, mediante ao surgimento de novos veículos de divulgação científica e a universalização da educação. Nesse sentido, até um grande educador, que é o próprio Paulo Freire, é válido citar aqui, porque ele entende a educação e a construção do conhecimento só é válido diante de uma aproximação da vida social daquele que está aprendendo. Se o professor não consegue, diante de todo o seu ensino, de todo o conhecimento que ele deseja transmitir, dialogar com aqueles alunos, se ele não adentrar no meio social em que aquele aluno vive. O conhecimento ele é gerado através da vida social, dos conhecimentos nesse sentido, dos sensos comuns que são adquiridos para aquela pessoa com os conhecimentos científicos. Esta união é capaz de gerar um conhecimento verdadeiro para um aprendizado, nas palavras de Paulo Freire, um aprendizado verdadeiro. Entendeu? Então, essa junção desse saber popular, né, que é o senso comum, com esse saber científico, é o que gera esse verdadeiro aprendizado. Segundo essa visão, todo conhecimento científico teria, e aí que é interessante, essa visão existe uma passagem, onde o conhecimento científico, diante de vários aprendizados, diante da expansão da educação e de toda essa vivência, passa a ser existe uma passagem onde o senso científico passa a se tornar um senso comum, fazendo assim com que o senso comum não seja mais pautado num tradicionalismo, numa religiosidade, mas pautado diante de várias críticas e construindo através de um conhecimento mais, vamos dizer assim, crítico, uma análise mais crítica diante disso tudo, mas ainda assim abarcando tudo isso, não negando, certo? E nesse sentido, a gente pode entender até o início das grandes revoluções, por exemplo, a própria Revolução Francesa e tudo mais, que foi para depor o rei, porque o senso comum era, o rei, ele está lá porque ele é digno de estar lá e somente ele pode estar lá, ninguém pode estar no poder. Através da crítica e de entender esse senso comum, de colocá-lo em xeque, se percebeu que não era mais assim, que ele era o causador das injustiças e era necessário retirá-lo dali. Esse senso comum criticado, e aí passou a ser um senso comum, que aí causou toda a Revolução Francesa, de que toda a sociedade era necessário se unir para retirar aquele que os oprimia e estava no poder. Certo? Pois bem, a sociologia hoje, como é que a gente pode entender? Primeiro, a gente precisa entender por que eu dei esse contexto histórico.
A sociologia ela foi passível de ser entendida e existem duas assim fatos importantes históricos para entender como ela é vista hoje. Primeiro é a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial mudou todo o paradigma da sociedade, que antes era, em sua maioria, rural. Sendo assim, o estilo de vida era diferente, passa a migrar para as cidades, para os centros urbanos. Isso causa uma grande mudança do estilo de vida e da forma de ser vista toda a realidade. Sendo assim, essa revolução industrial, ela troca os paradigmas da sociedade. E quando ele troca esse paradigma, após algum tempo, esses paradigmas a gente precisa entender porque, diante desses paradigmas, uma das coisas que acontece, por exemplo, a criação da propriedades privadas, a própria entendimento do indivíduo enquanto capaz de mudar e dono da sua vida, né, vamos dizer assim, muda toda a estrutura, dando a possibilidade do ser humano agir e ser capaz de mudar a sua realidade social. Logo, a sociologia, ela entende as relações, ela estuda a sociedade, mas e aí entra algo que é complexo nesse sentido. Ela estuda a sociedade, mas também é necessário entender o indivíduo que faz parte dessa sociedade. Pois a sociedade, a partir de todas essas mudanças que foram acontecendo, a sociedade agora ela é construída, ela é passível da ação do indivíduo. O indivíduo não é mais irrelevante nessa história. O estudo da sociologia ela tenta entender a sociedade a qual o indivíduo está, mas sem retirar o estudo do indivíduo que está inserido naquela sociedade. Logo, a sociologia hoje, a partir do momento onde que os problemas sociais, a partir do momento onde o indivíduo foi capaz de gerar mudanças e de gerar formas, por exemplo, a própria Revolução Burguesa, tudo isso, a Revolução Francesa, perdão, que foi gerada pela burguesia, quando ele foi entendido que o indivíduo é capaz de enxergar os problemas sociais que o abarcam e enfrentá-los, a sociologia passa a ser um objeto de estudo válido. Até a própria ideia do Comte, né, que define a sociologia como ciência, que busca a compreensão dos fundamentos das relações sociais. Porque agora eles podem ser entendidos porque essas relações sociais são feitas por indivíduos, e esses indivíduos agora não são irrelevantes nessa situação. Ao longo dos últimos 2 séculos, as análises da sociologia possibilitam não somente a compreensão das questões relativas ao processo de industrialização, mas também todas as estruturas da sociedade contemporânea, contribuindo para que os indivíduos e as coletividades possam entender-se como parte de estruturas sociais, da qual são plenamente capazes de intervir. Aqui eu vou encerrando a aula e eu vou deixando vocês com isso. Primeiro, toda a ideia da sociologia ela só foi possível de ser estudada e compreendida a partir do momento que nós compreendemos que nós, enquanto indivíduos, somos capazes de mudar o meio social em qual nos encontramos. Isso foi o que possibilitou o surgimento de um estudo, de um objeto de interesse que nos possibilite conhecer o meio que estamos e as estruturas que fazem ele. E isso é a sociologia, um estudo das relações sociais e das estruturas que compõem a sociedade. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Deixo vocês com um grande abraço. Tchau!